Boa tarde, pessoal. Eu vou estar apresentando a loja para vocês. Para quem ainda não conhece a nossa loja, eu vou estar mostrando alguns itens que a gente trabalha, tá? Algumas coisas são produção nossa, outras a gente terceiriza. A gente somos situados na cidade de São Leopoldo, no bairro Charlau, certo? Hoje pela manhã eu recebi bastante mudas de rosa, tá? A roseira ela tá R$ 9, certo? Qualquer uma das cores. Eu ainda continuo tendo o príncipe negro, que é aquele botão mais escuro. As lilás também a gente tem. A gente fabrica os bancos de jardim, tá? A gente tem bancos de infantil e adultos. A gente trabalha com bastante vasos, tá? Vasos para o pessoal que não conhece, a gente tem um valor bem em conta. São vasos que a gente tem preço para revenda e para consumidor final, tá? Trabalhamos também com vasos cerâmicas, tá? Temos bastante bacia que o pessoal usa muito para suculentas, né? Bacias bonsai com os pezinhos, vasos de parede também, tá? Aqui na frente a gente tem algumas plantas ornamentais. O nosso espaço na frente ele é um pouco menor, mas a gente tem uma estufa na rua de cima que a gente deixa armazenada mais quantidade, certo? A gente tem, essa semana a gente recebeu bastante samambaias. As samambaias, elas estão bem cheias, estão bem bonitas, tá? Essa samambaia, ela veio já com o vaso maior, né? Que é esse vaso, se eu não me engano, ele é o 23, eu acho. É um vaso maior que no verão isso favorece que concentra um pouco mais de umidade na samambaia. Então tu não precisa regar muitas vezes, né? Elas estão bem bonitas. Temos floreiras também, né? Floreiras eu tenho a partir de R$ 17. Caixinhas de flor a gente vende diversas espécies e estações diferentes, né? Tem flor que é de verão, outras que é de inverno, e a gente sempre acompanha essas estações. Eu esqueci de mostrar uma planta que eu queria mostrar para algumas pessoas que estavam esperando, tá? A jiboia Brasil. Eu trabalho com a jiboia limão, mas a Brasil ela é bem difícil de conseguir, tá? Ela tem uma mescla do amarelo com o verde, né? É uma planta que fica muito bonita. Eu fiquei com 3 dessas para mim, né? Que a outra vez eu vendi todas, acabei não ficando com nenhuma para mim. Essa daqui, olha como ela contrasta bastante o tom amarelo, né? E no meio das pétalas dela costuma dar esses friso verde, né? Essa daqui ainda ela tá mais puxada para um variegata amarelo que contrastou mais o amarelo do que o verde, né? É uma planta que eu particularmente gosto bastante. Uma por ela ser fácil de cuidar, né? É uma folhagem que gosta de sombra, não gosta de sol, né? Então ela é bem prática, tu consegue ter ela em ambiente mais tranquilo. Te fornece pedra, seixo, adubo para suculentas e cactos e flores em geral, tá? Temos os biscuits, que são os enfeites de chimarrão. Agora essa semana a gente já recebeu os de Natal, né? Os Papai Noel, os pinheirinhos. Tem os cactos com chapeuzinho de Papai Noel também, que essa semana saiu bastante. Também tem preço para revenda, tá? Esses aqui são as xícaras, os trios de paredes decorado, tá? Isso aqui eles são vasos mais coloridos, né? Para quem gosta desse tom de cor, né? Então ele fica bem bacana. Xícaras com suculenta. Essa aqui faz pouco tempo que a gente tá tendo elas, né? Como o nosso direcionamento aqui maior é a suculenta e os cactos, a gente sempre tenta trazer o máximo de novidade nesse segmento aí, né? Aqui eu tenho mais alguns vasinhos, tá? Alguns com cactos, outros com suculenta, né? De desenho. As bonecas, essas aqui também é uma boneca que sai bastante. A gente tem 2 tamanhos, a pequena e a grande. A gente também trabalha com gesso, estátuas de gesso, né? O pessoal usa muito para lembrancinha e decoração. A gente faz os bonecos Brute, que é uma febre também.
Já faz aí um pouco mais de um ano que a gente está fazendo e sai demais, tá? A gente padronizou uma cor que é esse amadeirado, eles são impermeáveis, tá? Então esse boneco tu pode plantar na cabeça dele que não vai ter perigo de apodrecer o teu gesso, né? Tu pode notar ali que ele é impermeável, ele é bem resistente a plantar na cabecinha deles. A gente trabalha com 10 modelos diferentes do boneco Groot. Aqui no fundo tem mais alguns vasos, tá? Esses vasos de cimento a gente também trabalha com valor para revenda e consumidor final. O valor dele final aqui é R$13,50. Depois eu tenho esses outros maiores que ele custa R$17. Tá? Também eu vendo bastante desse. Aqui no fundo a gente tem os cactos, as suculentas, temos também plantas carnívoras, né? O pessoal gosta bastante devido à dificuldade um pouco de consegui-las, né? Aqui eu tenho algumas bonecas maiores. Essas bonequinhas maiores, elas custam R$35, tá? A gente tem algumas aqui, ó. São bem coloridas, bem bonitas. O pessoal usa muito para dar de lembrança, né? Como presente, planta uma plantinha na cabeça delas, fica prontinho já a lembrancinha. Aqui tem mais alguns vasinhos decorados. Esses tipos de vasinho a gente sempre costuma deixar prontinho com a suculentinha plantada, né? Ali eu tenho mais algumas bonecas. Sempre pro final da semana a gente costuma deixar prontos os terrários, né? Hoje eu tô com um pouquinho aqui porque é no início da semana, agora meio da semana. Amanhã a gente já começa a montar, né? Olha como fica bacana. Aqui eu tenho algumas suculentas pote 11. Essa aqui é uma mesa de pote quadrado, que tem uma variedade de espécie bem grande. Essas aqui eu tenho uma quantidade bem grande, tá, pessoal? Como a gente produz no potinho quadrado, muitas das espécies, a gente tem uma variedade bem grande. Então, o pessoal que está pensando em revender, a gente tem para suprir vocês aí. Aqui eu tenho algumas plantas que a gente costuma deixar elas para exposição, para o pessoal ver como é que elas ficam, né? Às vezes para ter esse comparativo, como a planta fica depois de grande, né? Fica mais fácil de decidir. Aqui eu tenho alguns cactos um pouquinho maior. Ali eu tenho alguns da minha coleção, né? Que eu acabo não vendendo. Vasos pendentes eu tenho deste lado aqui. Toda aquela volta da mesa ali a gente também tem, ó, né, alguns colares pendentes, algumas plantas pendentes. Aquele lado ali a gente tem mais, são cactos, né? Aqui eu tenho algumas plantas adultas, que é naquele pote cuia. Lá naquele lado lá a gente tem cactos menores. Essa mesa aqui ela é mista. Essa outra aqui é pote 11. Aqui eu tenho algumas de colecionador. A gente deixa menos quantidade para poder ter mais variedade na loja. Eu tenho essas de baixo que também são algumas de coleção. Aqui tem que dar uma garimpada quando visita, tá? Lá eu tenho mais algumas de coleção lá embaixo, ó. Agora já tá no final da tarde aqui, já tá mais escuro, né? Um pouco a imagem de repente não vai ficar tão boa para vocês visualizar. Pessoal, quem quiser vir nos visitar, os nossos horários ele é de segunda a sábado, das 8h30 às 6 horas da tarde, tá? Não fechamos ao meio-dia, certo? A gente está com visitação aberta ao público, devido ao Covid. Agora nós já estamos no estágio que a gente está fazendo atendimento normal, tá, pessoal? Sempre com as precauções, tá? Quem ainda não visitou a gente, vamos deixar o convite aí, então, certo? A gente fica aqui na Avenida Leopoldo Albino Scherer, número 170, no bairro Charlau. Fica numa avenida principal do bairro aqui, é bem fácil de
encontrar, certo? Se perguntar pela Avenida da UPA, quase todo mundo no bairro conhece, certo? Muito obrigado e um forte abraço para todo mundo.